Quantas vezes você já correu atrás do vento sem perceber? Lutamos, nos esgotamos, acumulamos, exibimos, mas no fim, o que sobra? Tudo passa, tudo se esvai como fumaça entre os dedos. O brilho das riquezas apaga, a beleza envelhece, a fama esquece. A vaidade é uma armadilha silenciosa que nos faz amar o espelho e esquecer a alma. Neste vídeo, vamos juntos caminhar por um dos temas mais profundos das Escrituras: a vaidade. Essa sombra que engana, que promete glória, mas entrega vazio. Você vai entender por que Salomão, o homem mais sábio que já viveu, chamou tudo isso de vaidade das vaidades. Mas não se engane, essa mensagem não é apenas para quem está perdido. É também um alerta para quem pensa que está no caminho. Fica comigo até o final. Há uma lição aqui que pode mudar seu destino. Antes de tudo, quero te pedir uma coisa simples, mas poderosa. Se essa mensagem tocar seu coração, se ela fizer seus olhos se abrirem, não guarde isso só para você. Se inscreve aqui no canal Luz e Palavra, deixa seu like, comenta aqui embaixo o que Deus falou com você. Sua participação é o que mantém essa missão viva. E juntos somos luz que brilha na escuridão. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Essas palavras ecoam como um trovão antigo nas paredes do tempo. Não são palavras de um pessimista, nem de um derrotado. São palavras de um rei, de um homem que teve tudo: palácios, vinhos, mulheres, honra, ouro, glória, conquistas. Um homem que chegou no topo e descobriu que o topo é um deserto se Deus não estiver lá. Salomão viu de perto o que todos nós perseguimos de longe. E sabe o que ele encontrou no fim da estrada da ambição? Um abismo. Hoje, a vaidade se veste com novas roupas, mas carrega a mesma alma vazia. Ela está nas redes sociais, nos carros brilhantes, nos corpos esculpidos, nos sorrisos forçados das selfies. Está nas curtidas que nunca saciam, nas comparações que esmagam, na ilusão de que ser admirado é o mesmo que ser amado. A vaidade é uma embriaguez da alma. Embriaga, mas não sustenta. Seduz, mas não preenche. Quanto mais você bebe dela, mais sede você tem. Salomão construiu jardins, casas, fontes, muralhas, ajuntou prata e ouro como se fossem pedras. Teve 1000 mulheres, um império aos seus pés. E ainda assim, sua alma gemeu. Tudo é vaidade, correr atrás do vento. Já pensou que dor é essa? Que grito é esse vindo de quem tinha tudo o que o mundo diz que importa? Isso é mais que sabedoria, é testemunho. Um testemunho de que, sem Deus, qualquer trono é só uma cadeira vazia. Olha ao redor. Quantos vivem de aparência? Quantos se consomem tentando parecer algo que não são? A vaidade é um palco onde todos atuam, mas ninguém é feliz. Nos vestimos para impressionar, falamos para agradar, sorrimos para esconder, mas a alma grita. Porque a alma não quer aplausos, a alma quer paz. E paz não se compra, paz não se veste, paz não se ostenta. Paz vem de Deus e só dele. Os tempos mudaram, mas os ídolos são os mesmos. Na antiguidade adoravam Baal e Aserá. Hoje adoramos o corpo, o dinheiro, o status. A vaidade moderna é só paganismo disfarçado. É a adoração do eu. É quando o homem se coloca no centro do universo. Mas há um perigo nisso. Porque quando o eu vira Deus, tudo o que não nos glorifica vira inimigo. Perdemos o senso de eternidade e trocamos a cruz pelo espelho. A vaidade, a sorrateira, ela não grita, ela sussurra. Ela entra pelas frestas, pelos elogios, pelas conquistas, e de repente você está preso. Preso à imagem, preso ao sucesso, preso ao medo de fracassar. Salomão não caiu de um penhasco, ele escorregou num tapete de ouro. E é assim que muitos caem hoje. Não é no fracasso que se perde Deus, é no excesso, na abundância que nos faz esquecer do dono da terra.
Veja como as pessoas vivem hoje. Sempre correndo, sempre querendo mais seguidores, mais reconhecimento, mais poder. Mas no fundo estão cansadas, estafadas, exaustas de buscar sentido em coisas que não têm alma. A vaidade é uma escravidão disfarçada de liberdade. Ela promete realização, mas entrega frustração. E quanto mais você se agarra a ela, mais você se afasta de si mesmo e de Deus. Deus não nos chamou para sermos admirados, nos chamou para sermos salvos. A glória do homem é fumaça, mas a glória de Deus é eterna. O problema da vaidade é que nos faz esquecer de onde viemos e para onde vamos. Nos faz achar que a vida é aqui, agora, no instante do clique, no flash do momento. Mas a vida verdadeira começa quando a vaidade morre, quando o eu se dobra, quando o trono do coração é devolvido ao Rei dos Reis. Salomão termina o livro de Eclesiastes com um conselho que ecoa como uma trombeta de alerta. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Por que ele diz isso? Porque na juventude é quando a vaidade é mais forte, quando achamos que somos eternos, invencíveis, inabaláveis. Mas o tempo é cruel com os vaidosos. Ele leva tudo, a beleza, a força, o dinheiro. Só não pode levar o que é eterno: a fé, a verdade, a palavra. Há um momento na vida em que o espelho deixa de mentir, quando os cabelos embranquecem, quando as rugas contam histórias que o coração preferia esquecer, quando os olhos perdem o brilho da juventude e a alma começa a perguntar: foi tudo isso mesmo? É nesse instante que muitos percebem que viveram para impressionar e esqueceram de amar. A vaidade devora o tempo, e quando você acorda, o tempo já te esqueceu. O Evangelho não condena a beleza. Deus é o Criador do belo. Ele fez flores, montanhas, auroras e póres do sol. O problema não está no belo, mas no orgulho que se esconde atrás dele. O pecado da vaidade é colocar o valor da vida nas coisas que passam. É esquecer que o corpo voltará ao pó, mas o espírito voltará a Deus. A vaidade é a idolatria disfarçada de autocuidado. É quando o zelo se transforma em obsessão. É quando o altar do coração não tem mais cruz, só moldura dourada. Veja as redes sociais, tanta gente bonita, rica, sorrindo, mas por trás das câmeras, o que ninguém mostra? Depressão, crises, dívidas, casamentos destruídos. A vaidade constrói cenários e personagens, mas esconde o sofrimento real. E a pior solidão é estar cercado de aplausos e ainda assim se sentir vazio. Porque o aplauso não cura, a fama não abraça, o sucesso não redime. Só Jesus pode fazer isso. Salomão buscou sentido na sabedoria, no prazer, na obra de suas mãos, na justiça, e nada satisfez. Por quê? Porque ele entendeu que tudo isso, por mais brilhante que seja, não é eterno. Debaixo do sol, ele dizia, essa é a chave. Tudo o que se limita ao que está debaixo do sol está sujeito à vaidade. Mas há um reino acima do sol, um reino que não passa, e é para esse reino que fomos criados. Você pode morar no melhor bairro, vestir as melhores roupas, comendo os melhores restaurantes, mas se o seu espírito estiver faminto, tudo isso vira pó na boca. A alma não se alimenta de status. A alma tem sede de Deus. E essa sede nenhuma fonte do mundo sacia. Por isso Jesus disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água dele não é vaidade, é vida eterna. O mundo quer que você corra, quer que você se compare, que você se sinta menos para comprar mais, que você se sinta pequeno para precisar aparecer. Mas o Evangelho faz o oposto. Ele diz: você é filho, você é herdeiro, não precisa provar nada para ninguém, não precisa parecer forte o tempo todo. Pode chorar, pode dobrar os joelhos, pode reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. E Ele não rejeita um coração quebrantado. Talvez hoje você olhe para a sua vida e perceba que correu atrás das coisas erradas. Talvez tenha construído um castelo sobre areia.
e agora tudo está desmoronando. Mas escuta, ainda dá tempo. O Deus que permitiu Salomão escrever Eclesiastes é o mesmo que hoje te permite ouvir essa mensagem. Se você está respirando, é porque ainda há um propósito. E talvez esse propósito comece com a sua rendição. A vaidade sempre exigirá sacrifícios. Você já percebeu isso? Sacrificamos tempo, saúde, família, valores, tudo para manter uma imagem. Mas e se, em vez disso, sacrificássemos nosso ego no altar de Deus? E se deixássemos de correr atrás do vento para caminhar com o Espírito? A paz que você procura não está em parecer bem, está em estar bem, está em ser inteiro diante daquele que tudo vê. Salomão escreveu: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Essa frase parece estranha no mundo da vaidade, onde tudo gira em torno do agora. Mas ela revela uma verdade profunda. O que conta não é o brilho do começo, mas a solidez do fim. Não é quem começa com aplausos, mas quem termina com fé. A vaidade quer o palco, Deus quer o altar. E o altar é lugar de renúncia, de entrega, de recomeço. Eclesiastes não é um livro de desespero, é um grito de alerta, um convite à sabedoria, uma chamada à eternidade. Quando Salomão diz que tudo é vaidade, ele está nos conduzindo ao que realmente importa, ao que não passa. Ele nos chama a temer a Deus, guardar seus mandamentos e lembrar do nosso Criador enquanto ainda há tempo, porque tudo mais, tudo, é como fumaça ao vento. Se você parar para pensar, o mundo sempre teve suas vaidades, mas hoje elas têm megafones. Antigamente, a vaidade era contida pelos limites da vila, da vizinhança. Hoje ela corre pelo mundo em segundos, viraliza, é medida em números, seguidores, curtidas, engajamento. E quanto mais números você tem, mais as pessoas te escutam. Mas nem sempre quem fala alto tem algo eterno a dizer. Vaidade também fala bonito e por isso engana tantos. Cuidado com os holofotes, eles iluminam o rosto, mas ofuscam o coração. Cuidado com os palcos, Deus nunca se impressionou com eles. Ele vê o secreto, ele pesa intenções, ele sonda os bastidores. Enquanto os homens olham a aparência, Deus olha o coração. E é isso que ele quer de você hoje, um coração rendido. Não a aparência de santidade, mas a essência da obediência. Não um teatro de fé, mas um altar de entrega. A geração atual tem mais acesso, mais informação, mais possibilidades e mais angústia. Sabe por quê? Porque foi ensinada a buscar fora o que só se encontra dentro. Tentaram substituir propósito por performance, identidade por imagem, verdade por tendência. Mas o espírito do homem tem sede de eternidade, e só o eterno pode saciar. A vaidade sempre vai dizer: você precisa ser visto. Mas Deus diz: eu te vejo, filho. Não há nada mais libertador do que abandonar a necessidade de parecer perfeito. A graça nos livra da escravidão da imagem. Você não precisa fingir, não precisa agradar todo mundo, não precisa manter uma fachada. Você precisa de Jesus, e ele não rejeita quem se achega com verdade. A vaidade exige máscaras, mas o reino de Deus exige quebrantamento. E entre máscaras e lágrimas, Deus sempre escolhe o quebrantado. Salomão, com toda a sua glória, viu o fim do homem vaidoso. Ele viu o corpo retornando ao pó, o espírito subindo a Deus e as obras perecendo no tempo. Ele entendeu que a única coisa que permanece é aquilo que foi feito com temor. Por isso ele disse: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Simples assim, mas profundo como o céu. O mundo te diz: construa um legado, mas o céu te diz: construa um altar. Porque o legado é para os homens lembrarem de você. O altar
é para Deus te encontrar. O legado morre com o tempo, o altar toca a eternidade. A vaidade quer que seu nome brilhe, Deus quer que o nome dele seja glorificado. E quando você entende isso, a vaidade perde o brilho. A cruz ganha o centro e a alma respira em paz. Quantos estão perdendo seus filhos porque preferem trabalhar mais, aparecer mais, performar mais? Quantos lares rachados por causa da obsessão pelo sucesso? Quantas pessoas se frustram porque acham que não chegaram onde deveriam? Tudo isso é vaidade, um veneno suave que destrói por dentro. Mas Deus está nos chamando de volta ao essencial, de volta à essência, de volta ao primeiro amor. Olha para Jesus. Ele, sendo Deus, se fez homem. Sendo rei, lavou pés. Sendo justo, morreu pelos injustos. Não houve vaidade nele. Houve humildade, houve entrega, houve renúncia. E é esse o caminho que ele nos chama a seguir. O caminho da cruz, da simplicidade, da obediência. Quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por amor a ele, esse sim vai encontrá-la. A vaidade sempre nos faz perguntar: o que os outros vão pensar? Mas a sabedoria do alto nos ensina a perguntar: o que Deus vai pensar? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor começa quando a vaidade morre, quando a opinião de Deus vale mais do que a opinião dos homens, quando o céu pesa mais que a terra, quando a eternidade fala mais alto que o agora. E se hoje fosse o seu último dia, o que você levaria? Nenhum carro, nenhum diploma, nenhum título, nenhuma curtida. Só a sua alma, só a sua vitória diante de Deus, só o que foi feito com amor e verdade. A vaidade morre no túmulo, mas a fé atravessa a eternidade. Escolha a fé, escolha o que permanece, escolha construir onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os algoritmos tocam. Escolha ser eterno. Tem gente que acha que humildade é fraqueza, que se dobrar é sinal de quem perdeu. Mas no reino de Deus é o contrário. Quem se dobra, se levanta. Quem se rende, conquista. Quem se esvazia é cheio. A vaidade grita: eu posso tudo, mas a fé sussurra: sem ti, nada sou. E essa é a verdade que sustenta os que caminham com Deus. Ele é tudo, e fora dele, tudo é nada. A vaidade constrói muros, a humildade constrói pontes. A vaidade diz: eu sou melhor. A humildade diz: eu preciso aprender. E é por isso que tanta gente vive isolada. Porque a vaidade não permite comunhão verdadeira. Ela sempre quer competir, sempre quer ter razão. Mas o reino não é competição, é comunhão, é corpo, é família. E numa família espiritual não há espaço para vaidade, só para graça. Quantos líderes começaram bem e terminaram destruídos pela vaidade? Quantos pregadores perderam a unção porque se apaixonaram pelo aplauso? Quantos ministérios viraram espetáculo porque o ego cresceu mais que a cruz? A vaidade é sorrateira. Ela entra no louvor, entra na pregação, entra até na oração. Mas onde há vaidade, Deus se retira, porque Ele não divide a glória com ninguém. Você já viu uma árvore frutífera se exibir? Já viu um rio se vangloriar da água que carrega? A criação nos ensina: tudo que é realmente valioso é silencioso. O sol não precisa falar para brilhar. O mar não precisa anunciar sua força. A flor não grita para ser bela. Assim é o verdadeiro cristão. Ele não precisa provar nada. Ele vive para agradar a Deus. E só isso já basta. Salomão tinha tudo que um homem poderia desejar. Mas seu coração se perdeu quando se esqueceu de quem era Deus. E foi a vaidade que abriu a porta. Porque o coração vaidoso se acha autossuficiente. E quando isso acontece, a oração cessa, o jejum acaba, a busca se esfria.
E o que sobra é só aparência, casca, religiosidade. Mas Deus não quer isso. Ele quer verdade no íntimo. Ele quer profundidade. Olha bem, o que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a alma? Essa pergunta de Jesus corta como espada, porque é exatamente isso que a vaidade faz. Nos empurra para conquistar tudo e rouba o essencial. A vaidade diz que você precisa vencer. Jesus diz que você precisa nascer de novo. A vaidade aponta para a fama. Jesus aponta para a cruz. E a cruz é onde o eu morre para Deus viver em nós. A beleza passa. A juventude passa. A fama, o dinheiro, os bens, tudo passa. O que fica? A fé, a obediência, o temor, a justiça, a misericórdia, o amor. Essas coisas não morrem. Essas coisas não enferrujam. Essas coisas tocam o céu. A vaidade é passageira, mas a verdade de Deus é eterna. E quem se firma nela nunca será abalado. Talvez você esteja lutando com isso há anos. Talvez sua vaidade não seja o espelho, mas o orgulho, o medo de pedir ajuda, a vergonha de parecer fraco. Mas hoje, Deus está dizendo: filho, me deixa tirar essa armadura, me deixa tocar o que está escondido, me deixa curar o que você não mostra para ninguém. E quando Ele cura, Ele restaura por inteiro. A vaidade é uma prisão onde você é carcereiro e prisioneiro ao mesmo tempo. Só você tem a chave. Só você pode sair. Mas a boa notícia é que Jesus está à porta e Ele está batendo. Se você abrir, Ele entra. E quando Ele entra, a vaidade sai, o orgulho cai, o ego é quebrado e o amor cobre tudo. Porque onde Jesus reina, não há mais espaço para a aparência, só para a presença. Não importa quanto tempo você viveu vaidade, importa o que você vai fazer daqui para frente. Você pode ter se perdido sim, mas Deus ainda está te chamando. E se você se quebrantar, se você se lançar aos pés dele, tudo pode ser refeito. A vaidade destrói, mas Deus reconstrói. E quando Ele reconstrói, não é com ouro e maquiagem, é com graça, é com fogo, é com verdade. Eu preciso te pedir algo com sinceridade agora, bem do fundo do coração. Se essa mensagem falou com você, se o Espírito Santo tocou a sua alma, então não vá embora calado. Se inscreva agora no canal Luz e Palavra. Deixe seu like e escreva aqui nos comentários: Deus falou comigo. Isso fortalece a nossa missão de continuar levando a palavra com verdade. E mais do que isso, compartilha esse vídeo, porque alguém que você conhece pode estar sufocado pela vaidade e precisa ouvir isso hoje. Salomão viu a vaidade em todas as suas formas e viu também o que permanece. No final do livro de Eclesiastes, ele não deixa margem para dúvidas. Ele diz: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Isso não é uma sugestão, é um decreto, é uma convocação, é um chamado à essência, porque no fim, quando tudo passar, o que vai contar não é quem você impressionou, mas a quem você obedeceu. Você pode até viver para impressionar os homens, mas morrerá esquecendo quem você é. Agora, se viver para glorificar a Deus, mesmo que ninguém te aplauda, o céu inteiro se levanta para te receber. O caminho da cruz é estreito. Não tem holofotes, não tem tapete vermelho, mas tem eternidade, tem paz, tem coroa incorruptível. E essa é a única glória que vale a pena. Deus não está procurando famosos, Ele está procurando fiéis. Não está chamando influenciadores, está chamando intercessores. Gente que clama, gente que chora pelos perdidos, gente que não se importa em aparecer, mas que vive para obedecer. Os céus se movem por gente assim. O reino avança por causa de joelhos dobrados, não por perfis verificados.
Essa é a verdade que a vaidade não quer que você saiba. A lição é clara. O brilho do mundo não sustenta a alma. O sucesso terreno é areia. A vaidade é fumaça, mas a Deus é rocha. E quem se firma nele, permanece. Tudo que não for feito em amor e verdade será queimado no fogo da eternidade, mas o que for feito em temor ao Senhor permanecerá para sempre. E é esse o legado que vale a pena deixar. Não um nome em placas, mas uma vida selada pelo Espírito. Tem gente que só acorda quando perde tudo. Quando o dinheiro acaba, quando a saúde falha, quando a beleza murcha, quando a solidão bate à porta. Mas você não precisa esperar tudo desmoronar para se voltar a Deus. Hoje, agora, nesse momento você pode escolher a eternidade, pode deixar a vaidade morrer, pode dizer: Senhor, toma o centro, toma o trono, a minha vida é tua. E quando você faz isso, algo muda, o fardo fica leve, a alma encontra descanso, a mente se aquieta, porque viver para Deus é viver em paz. Você não precisa mais correr, não precisa mais provar nada. Você pertence, você é amado, e isso já basta. A vaidade exige esforço. Deus oferece descanso. O mundo quer sua performance. Deus quer sua presença. Lembra do filho pródigo? Ele achou que podia ser feliz longe da casa do pai. Viveu festas, aplausos, liberdade e terminou comendo com porcos. Só quando caiu em si, lembrou-se do pai. Voltou quebrado, sujo, envergonhado. Mas o pai correu ao encontro dele. Abraçou, restaurou, revestiu, perdoou. E é isso que Deus quer fazer com você hoje. Ele está te esperando, com braços abertos, sem vaidade, só amor. Não viva correndo atrás de coisas que não vão te acompanhar no dia da tua morte. Viva para o céu, viva para o eterno, viva para aquele que te formou. A vaidade é uma estrada larga que termina em nada, mas a fé é o caminho estreito que termina na glória. Escolha o caminho certo, escolha Jesus, e nunca mais você vai precisar buscar valor em coisas passageiras, porque Ele te dá valor eterno. A vida é breve, o tempo é curto, e a eternidade é longa demais para ser ignorada. Por isso, hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação. Não endureça o seu coração. Não adie. Não hesite. A vaidade está morrendo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E quem se agarra a ela, vive. Não apenas aqui, mas para sempre. Tudo que brilha não é ouro. Tudo que reluz não é eterno. A vaidade nos engana com luzes temporárias, mas só a verdade de Deus nos conduz